No nosso último programa, nós vimos em 2 momentos da história da humanidade o cumprimento da profecia dos versículos iniciais referentes à 6ª trombeta. Dissemos que isso é possível porque a história se repete, mudando o nome dos lugares, das personagens, mas os acontecimentos são bem parecidos. Portanto, é preciso ficar atentos ao que está acontecendo hoje no mundo para identificarmos as passagens do Apocalipse. Lembram-se que bateram nos muros de Constantinopla, até que os muros fenderam e eles puderam entrar. Certo? Isso é um sinal de algo que vem acontecendo hoje no mundo. Estão batendo, uma hora vai abrir uma brecha. E aí os invasores entram. Estão atentos, não estão? Vocês estão atentos, não é? Então, muito bem. Aqui nós estamos mostrando pontos da história, dizendo que a história se repete. Certo? Quando tratamos dos selos, já localizamos o estágio atual da humanidade. O mesmo fizemos quando tratamos das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E agora nas 7 trombetas? Em que momento se encontra a humanidade? Vocês já perceberam isso? Bom, vamos agora aos versículos 18 e 19 do capítulo 9 do Apocalipse, porque eles se complementam. Diz lá o texto: por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Vocês já viram aí nos documentários que mostram as batalhas das grandes guerras mundiais, como os aviões e os atiradores desfechavam suas munições em todas as direções? Já viram, não já? É ou não é a comprovação do que está profetizado aqui? Com outros termos, é claro. Isso porque, para que a profecia possa se cumprir em toda a sua extensão e em toda a extensão do período da humanidade, ela tem que trazer na sua linguagem elementos que comprovem a sua veracidade e o seu cumprimento a cada tempo em que a história se repete. Fica assim claro como é que os cavalos vistos por João soltavam fogo pelas bocas e pelas caudas. Mas e no outro período da história que estamos analisando, como é que esses cavalos da profecia soltavam fogo pelas bocas e pelas caudas? O outro período se refere à queda de Constantinopla. Ora, estes 2 versículos exprimem o efeito mortal do novo modo de guerra introduzido. Foi por meio destes agentes, pólvora, armas de fogo e canhões, que Constantinopla foi finalmente conquistada e entregue nas mãos dos turcos. Além da fumaça, do fogo e do enxofre que pareciam sair das suas bocas, disse que o seu poder estava também nas suas caudas. É o que está no Apocalipse. Ora, é um fato notável que a cauda do cavalo é uma bem conhecida insígnia turca.
é símbolo de cargo eminente, é símbolo de autoridade. O significado da expressão que as suas caudas eram o símbolo ou emblema de uma autoridade, a João Evangelista devia parecer ter visto os cavalos como que vomitando fogo e fumaça, e o que era igualmente estranho, que o seu poder se espalhava e por ele a desolação vinha relacionada com as caudas dos cavalos. Alguns, olhando para um corpo de cavalaria com tais estandartes ou tais insígnias, ficariam chocados com este aspecto insólito notável, e então falaria dos seus estandartes como concentrando e dirigindo seu poder. Esta supremacia dos maometanos sobre os gregos devia continuar, como já vimos, por 391 anos e mais 15 dias, começando os 150 anos em 27 de julho de 1449. Então o período devia estender-se até 11 de agosto de 1840. A julgar pela maneira como começou a supremacia otomana, que foi por um voluntário reconhecimento por parte do imperador grego e que reinava somente com a permissão do sultão turco, devíamos naturalmente concluir que a queda ou perda da independência otomana se efetuaria da mesma forma que no fim do período indicado, isto é, 11 de agosto de 1840. O sultão submeteria voluntariamente a sua independência às mãos dos poderes cristãos, justamente como havia 391 anos e 15 dias o tinha recebido das mãos do imperador cristão chamado Constantino XIII. Esta conclusão foi tirada e feita para a profecia de Licht em 1838, 2 anos antes de acontecer o acontecimento predito. Era então apenas um assunto de cálculo sobre os períodos proféticos da Sagrada Escritura. Agora que já passou o tempo, convém investigar qual foi o resultado que esses acontecimentos se realizaram segundo o cálculo anterior. O assunto se resume nesta pergunta: quando foi que Constantinopla perdeu a independência maometana dentro deste grande apocalipse? É exatamente o que vamos ver amanhã, sempre lembrando que a história se repete. Por quê? Porque a humanidade evolui em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo, como já demonstramos aqui com relação à queda do Império Romano e das 2 guerras mundiais. Leiam todos, meditem todos no livro das profecias finais, que é o Apocalipse de Jesus segundo São João, porque agora Jesus está realmente de volta para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir.